Fala Andresa, boa tarde, de Walter Sodré, passando aqui para deixar o testemunho, o testemunho do modo caverna. É importante compartilhar isso com outras pessoas que vão entrar ou que sirvam de inspiração, conhecendo a nossa história, nosso projeto. E o que mais me chamou a atenção no seu curso, na sua mentoria, como terapeuta ou como psicóloga, independente do nome que as pessoas chamam, eu gostaria de ressaltar como você inicia suas palestras, suas aulas, que é falando da palavra, falando do reino. E eu separei aqui Marcos 8,36, que diz: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. Então, falando de alma, dependendo do estágio que você está e da forma que você se encontra, sua alma perdida por alguma frustração, com alguma perda, algum prejuízo, algum medo da sua vida, questões de hábitos, crenças limitantes, pode ser inclusive familiar, algum trauma da infância, O modo caverna, ele vem para ativar algumas coisas que estão desligadas e gerenciar a forma que a gente pensa, sentimentos, emoções. E como é que funciona então esse modo caverna que funcionou para mim e funciona na sua estrutura, conforme nós aprendemos? Eu gosto de anotar muita coisa. O modo caverna, ele tem uma rotina virtuosa. Nós chamamos de rotina virtuosa, que é muito gostoso você acordar cedo, você fazer o seu devocional, começar com a palavra de Deus, depois de fazer uma atividade física para começar o seu dia. O tripé, que é sono, alimentação e atividade física. E dentro desse contexto, nessa mudança, desse modo caverna, nós conseguimos ativar os neurotransmissores, dormindo cedo e acordando cedo. Você consegue no sono ter a sua melatonina recuperada, pela manhã o cortisol, e consequência disso você consegue ativar a sua dopamina, que é o neurotransmissor do prazer, através da sua rotina virtuosa, das suas atividades diárias. E quando se fala em rotina, não é só sobre você, sobre o particular, mas envolve profissional, o familiar e inclusive o religioso. E dentro dessa nova configuração, você começa a enxergar você com potencial maior, quebrando as suas crenças limitantes, seus comportamentos, atingindo o seu cérebro de uma maneira extraordinária para você atingir novas habilidades ou alguns potenciais que você, às vezes por um emprego ali que está como CLT ali há muito tempo e não consegue ativar isso. Quando você se livra e liberta a sua mente, quando você muda transforma a sua mente, a metanoia, ou a mudança de mentalidade através do estudo, do conhecimento, ou do modo caverna como esse, que ali dentro você tem pessoas, você tem conhecimentos. A própria quinta-feira que a gente tem um devocional, e a palavra fala de tudo que a gente tem que fazer. Infelizmente a gente não enxerga a palavra, a Bíblia, e está tudo ali dentro. Mas eu creio que por conta do hedonismo que as pessoas vivem pelo prazer e a procrastinação, e mesmo sabendo que a palavra está ali dentro, a gente precisa de uma terapeuta como você, uma mentora como você e outros que eu estou também passando aí, para conseguir atingir a sua identidade, o seu propósito e desbloquear algumas coisas. E sair da zona de conforto e entrar numa zona de confronto. Ter o desconforto de algumas coisas, tomar o banho gelado pela manhã, eliminar o álcool. Estou já mais de 30 dias sem tomar álcool. Meu corpo é outro, emagreci, estou com mais vontade de trabalhar, vontade de levantar, não levanto de ressaca, porque às vezes a gente toma o álcool para liberar as dívidas, a gente que é empreendedor, tem muita coisa que frustra a gente. Mas só que quando você está com o seu equilíbrio mental, com o seu cérebro e a psicologia ativada e alguém mentorando você, você consegue tirar a sua motivação, viver por motivação, que se você viver por motivação, você se frustra todo dia, inclusive com pessoas. E você passa a trabalhar com disciplina, que é isso que o modo caverna faz. Então, quando nós temos sonhos, projetos, e a procrastinação e pessoas que nos atrapalham, acaba sendo sequestradores dos nossos sonhos. E aí é que é onde a gente perde, se desmotiva e não tem alegria de viver. E trazem os prejuízos para a tua vida. Eu chamo de atraso de vida.
Então, quando você trabalha todo esse contexto, você consegue driblar tudo isso. Por mais que tenha as marés, tenha as tribulações, você consegue, do seu tempo, fazer as suas conquistas independente do que aconteça. E ao invés de ter frustração, você vai ter prosperidade. Não é só de dinheiro que eu estou falando. É prosperidade espiritual, inclusive, e em todas as áreas. E falando de alma, falando em valores, já que eu citei o financeiro, nós temos que entender que o bem material, ele tem um valor, né, um preço, né? Já a tua vida, né, porque a gente trabalha para viver, para ter o dinheiro, para ter o ouro, né, a prata. Mas quando você entende que você é a maior riqueza da tua vida, que o seu maior tesouro é a tua vida, a tua alma, o teu espírito, você começa a ver o mundo de uma outra forma, né? E concluindo aqui um resumo da jornada, então a gente vai, para conseguir atingir esses bloqueios, primeiramente conversar com Deus, o devocional, logo pela manhã, que é inclusive, mas é durante o dia todo. Essa conexão com Deus, com o reino, com a Bíblia é muito importante. O tripé que eu comentei, atividade física, a sua saúde, né, alimentação e o sono é importante. Consequentemente, você consegue ter a sua saúde emocional. Inclusive, a última aula falou sobre dependência emocional. Você já havia falado de dependências emocionais anteriormente. Inclusive, tipificando a ansiedade, o medo, sentimentos, pensamentos e emoções. É totalmente diferente. Eu achei que era tudo uma coisa só. Mas não, cada um tem um tipo, cada uma precisa ser trabalhada de alguma maneira. E com isso, a partir do momento que você abre o seu cérebro, você rasga o seu cérebro e enxerga ele por dentro e não só por fora, as coisas por fora, você começa a ter equilíbrio emocional das suas coisas, da sua vida, e ter a inteligência emocional, conforme Daniel Goleman, né? Na minha administração, eu sou administrador formado, a gente tem essa aula de inteligência emocional para conseguir o quê? Ter nossos relacionamentos em dia, em acordo, a nossa roda da vida, que é aquela planilha, o planner que você passa pra gente, que envolve o relacionamento pessoal, conjugal, familiar, profissional, né? A questão da religiosidade, que é importante, qual é o tempo que você visita, se não visita, você tem uma conexão direta com Deus, com a palavra. E esse intelecto, esse conhecimento, não só com a palavra, mas com a educação, conhecer pessoas, trocar informações, é importante para a nossa rotina. E não pensar só no financeiro, só no dinheiro. O dinheiro é consequência disso tudo, para a gente conseguir transformar e transbordar para as outras pessoas, tendo que essa disciplina, essa constância, e tendo isso você vai ter foco e a sua produtividade, para você conseguir atingir o seu objetivo. E eu falo tanto nos ambientes físico e agora digital, que a nossa era agora, as pessoas do seu dia, 5 horas são direcionadas para a internet. Ali de 8 a 12 horas a pessoa está trabalhando, entre ir e voltar para o trabalho. E se você não consegue tratar desse contexto geral da alma, que eu comecei a mencionar no começo, você não consegue chegar a lugar nenhum. E em contexto geral, com tudo isso que eu vivi nesse processo do modo caverna, nessa transformação, nesse transbordo, eu me identifiquei. Além do Edivalter Sodré aqui, eu sou um profissional, eu sou uma pessoa família, eu tenho sonhos, eu tenho uns projetos, eu sou uma pessoa bondosa, e a partir de então eu tenho a minha empresa que se chama Rancho do Lampião, eu tenho um personagem que se chama Lampião do Brega, eu me destravei, agora eu tenho até um óculos em style. Isso aqui foi da mentoria do John Rick que eu fiz. John Rick é uma pessoa que está do lado do Pablo Marçal, é um play do Pablo Marçal. Eu estou fazendo também uma mentoria com ele, após entrar da Andressa. E agora eu sou o Lampião do Brega, um cara com humor, traz alegria, traz festa pro meu restaurante. Agora eu estou fazendo vídeos para a internet, o Lampião do Brega .rancho é o meu Instagram pessoal, profissional da persona. E além disso agora eu falo uso da palavra com humor, porque ser engraçado tem graça no meio, e graça é bênção, graça é dádiva. E além disso tudo, eu tenho agora um restaurante, eu tenho esse papel desbloqueado, eu tenho identidade, eu tenho um propósito, que é cuidar desses cachorrinhos aqui, olha. Essa aqui é uma bênção que eu consegui resgatar na rua. Isso aqui é uma alma viva, uma alma pura. Esses cachorros vêm no mundo para ensinar o ser humano, né, ensinar o ser humano a amar, a fazer o propósito de Deus,
que é amar ao próximo, independente de qualquer coisa. E os justos cuidam dos seus animais. Então, além disso tudo, eu consegui transbordar para essa outra ala, ajudar crianças carentes, idosos, né, essas crianças carentes que estão no meio da comunidade, da favela, no nosso âmbito. Eu não quero tentar mudar o mundo, se eu conseguisse tudo bem, mas eu fazendo um pouquinho aqui na minha comunidade já está ok. Assim como a Andressa faz, eu quero fazer, eu quero disseminar, porque eu não quero ser um defunto e ir parar num cemitério frustrado. Eu tenho muito conhecimento, muita alma dentro de mim, muito espírito para passar para as outras pessoas, porque o mundo está precisando disso. E para finalizar aqui, assim como eu falei, a Andressa, né, sempre começa as suas palestras, né, você sempre ressalta o reino. Eu agora estou cantando louvor, além de forró também. E eu vou finalizar aqui para a gente fechar como se fosse uma oração, mas saber que Deus está presente a todo momento. E canto assim: o Senhor é rei, o Senhor é meu pastor e rei. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito. Quando eu vacilar, eu não temerei, pois o Senhor está comigo. Porque onde Ele está? Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. E finalizando essa palavra, esse canto, esse louvor, independente dos nossos erros, dos nossos vacilos, o Senhor está presente a todo momento. Andressa, muito obrigado pelo seu modo caverna, por essa disciplina constante, por me tornar o lampião do brega, acender luz. E como antigamente tinha a profissão do acendedor de lampião, o acendedor de lampião voltou. Antigamente ia pelas ruas acender os lampiões nos postes. E eu vou de rua em rua, de casa em casa. Além do meu projeto restaurante, eu tenho esse personagem que vai fazer isso para manter nosso instituto vivo e salvar almas e transbordar nas vidas das pessoas, assim como você faz. Eu faço, e vamos criar uma conexão, um ecossistema para fazer isso brilhar na nossa comunidade, no nosso país e na nossa nação. E disseminar o Espírito Santo, o Evangelho, para todos os lugares onde a gente passar. Muito obrigado, e fica aqui o meu agradecimento e gratidão para você continuar a fazer o que você sempre faz no seu modo caverna. E eu vou agora disseminar o modo caverna para outras pessoas. Um beijo do Lampião do Brega, chama! E um beijo da Julieta, embaixadora do Instituto. Obrigado, Senhor!